Acompanhe comigo a experiência divina de Ezequiel, o profeta que presenciou o trono de Deus. O profeta teve a oportunidade singular de entrar na Câmara Celestial de Deus e testemunhar as atividades divinas. A revelação do Senhor chegou de maneira especial a Ezequiel. Deus se manifestou de modo notável ao sacerdote. O nome Ezequiel carrega a ideia de força divina, ou fortalecido por Deus. Ouça o que diz em Ezequiel 1, versículo 4. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Ezequiel testemunhou um vendaval intenso vindo do norte. Logo após, viu 4 criaturas vivas, cada uma com 4 faces: leão, boi, águia e humano. 4 asas, pernas retas e mãos sob suas asas. Estas criaturas simbolizam os atributos de Deus refletidos na criação: sua majestade, poder, velocidade e sabedoria. Ezequiel oferece uma descrição detalhada das 4 criaturas vivas, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência: tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. Essas criaturas também são mencionadas no Apocalipse. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. A primeira criatura era similar a um leão, a segunda a um bezerro, a terceira possuía a face de um humano, e a quarta assemelhava-se a uma águia em voo. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Essas criaturas são descritas como seres reais e concretos. São uma ordem angelical especial e exaltada, os querubins, posicionados próximos ao trono de Deus. Ezequiel observa que estão constantemente em movimento ao redor do trono. Seguiam a direção do Espírito sem se voltar. Entre elas havia algo semelhante a tochas deslocando-se entre as criaturas vivas. O fogo era intenso, e as criaturas se moviam rapidamente como relâmpagos. Ao observar as criaturas vivas, viu rodas no chão ao lado delas, uma para cada uma das 4. As rodas tinham um brilho metálico, e eram semelhantes em aparência e estrutura, uma roda dentro da outra, movendo-se em qualquer direção sem se virar. As bordas eram altas e cobertas de olhos. Quando as criaturas vivas se deslocavam, as rodas as acompanhavam, indicando que a vida das criaturas vivas estavam nelas. No capítulo 5 de Apocalipse, do versículo 6 ao 14, o apóstolo João explica as funções das 4 criaturas vivas. Elas prestam adoração a Jesus Cristo, com a mesma reverência dedicada ao Pai, demonstrando a divindade de Jesus, entre o trono e as 4 criaturas celestiais. E no meio dos anciãos, pude ver um cordeiro que simboliza Cristo, ostentando marcas de feridas, como se tivesse sido sacrificado. Ele possuía 7 pontas e 7 olhos, simbolizando os 7 Espíritos de Deus enviados pela terra. Esse cordeiro tomou o livro da mão direita daquele que estava no trono. As 4 criaturas vivas e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um segurando uma harpa e um recipiente de ouro com incenso perfumado, simbolizando as orações dos santos. Juntos entoaram um cântico proclamando: Tu és digno de abrir o livro e romper seus selos, pois foste sacrificado e com o teu sangue compraste pessoas para Deus de todas as tribos, línguas, povos e nações. Acompanhando os 24 anciãos, havia harpas e recipientes de ouro repletos de incenso, simbolizando as orações dos santos.
Os 24 anciãos estavam com eles. No Antigo Testamento, as harpas muitas vezes simbolizam adoração e profecia. O papel das 4 criaturas vivas é declarar a santidade de Deus e liderar na adoração. Além disso, desempenham um papel na execução da justiça divina. São seres angelicais exaltados cujo propósito primordial é adorar. Logo após, Ezequiel identificou essas notáveis criaturas como querubins, seres angelicais não humanos, mas com semelhança humana. Eles cercam Deus e possuem sua própria glória e poder. Essa experiência fantástica descrita por Ezequiel reforça o quão importante é adorar a Deus de modo adequado e permitir que Ele guie as experiências que considera corretas. Contemple o Senhor em sua majestade. Seja tocado por sua glória e busque compreender suas expectativas para nós. Como Deus Todo-Poderoso, Ele exige nossa submissão, um coração inclinado à sua palavra e o desejo ardente de obedecer. Permita que a palavra do Senhor entre na sua vida e estreite sua relação com Deus. Confira os links no primeiro comentário abaixo. Apoie nosso trabalho deixando seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho.